Olá, amigos do Multiplica, eu sou Antenor Gonçalves, nós estamos falando sobre a depressão. A depressão leva muitas pessoas, inclusive, assim, a pensar que eles não têm solução na vida. Eles estão debaixo de uma nuvem escura e num beco sem saída. E não é verdade. Então, se você está enfrentando uma depressão hoje, a primeira coisa que você tem que entender é que existe saída sim. E nós estamos falando agora sobre as causas da depressão. Eu falei que as primeiras causas podem ser fisiológicas, quer dizer, tem a ver com o seu corpo, com nível de algumas substâncias no seu cérebro, como a dopamina, serotonina, noradrenalina e tudo, cortisol no seu corpo, e isso tem a ver muitas vezes com talvez até o nível de estresse que você esteja enfrentando na sua vida. Então assim, não esqueça, em primeiro lugar, de buscar uma ajuda profissional, de um médico, de um psiquiatra, de um neurologista, tá bom? Agora, existem também outras causas, são causas psicológicas, que vêm da palavra psique, né, a alma, né, tem a ver com as suas emoções. Isso pode ser por causa de um estresse agudo. A depressão pode ser consequência de um evento traumático na sua vida. Pode ser a perda de alguém querido, de uma pessoa querida. Pode ser até a perda de algo que era precioso para você, por exemplo, de um animalzinho, não é mesmo? Assim, você, durante um tempo, lida com aquilo. A perda de algo que você valorizava. Pode ser a perda de um companheiro, pode ser uma morte de alguém, mas pode ser um divórcio também, né? De um emprego, você perde um emprego, você estava ali, não tinha nenhuma perspectiva de você perder aquilo que você tinha, e aí então de repente você se vê numa situação assim. Pode ser a perda de bens, dos seus negócios, né? Pode ser a perda do movimento de uma perna, você teve um acidente, né? E ficou paralisado, coisa assim. A depressão pode ser o efeito de um estresse agudo. Agora, a depressão também pode ser por causa de uma ira armazenada. Eu sei que a gente não fala muito sobre isso, mas nós muitas vezes escolhemos guardar mágoas e ressentimos, quer dizer, nós sentimos de novo coisas do passado que nos marcaram negativamente. Nossos genes não nos forçam a nos tornarmos amargurados por causa de pessoas ou circunstâncias negativas em nossa vida. Esse comportamento muitas vezes é imaturo da nossa parte e que infelizmente leva muitas pessoas a quadros depressivos. E essa ira, ela pode ser direcionada a si mesmo, a pessoa tem raiva de si mesma por causa de alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer, alguma coisa que ela falou ou deixou de falar. Não é mesmo? Pode ser uma ira direcionada a outros, e outros aqui são personagens importantes na vida daquela pessoa, como um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um professor, uma professora, um irmão, uma irmã. Então assim, e pode ser às vezes uma ira direcionada a Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que meu pai morreu quando eu tinha apenas 11 anos? Eu me lembro trabalhando com alguém que durante 20, 30 anos na vida carregou essa ira, essa raiva contra Deus, porque um dia ela chegou em casa, no final do dia, depois da escola, e o pai havia falecido, assim, com um infarto fulminante, o pai tinha perdido a vida, e aquela criança carregou aquilo por muito tempo, por muitos anos. Por que Deus permitiu isso? A Bíblia diz o seguinte, vamos colocar a Bíblia aqui, porque a Bíblia fala sobre depressão e fala muito sobre ira. E diz o seguinte, em Efésios 4:26, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Quer dizer, lide com a ira. Muitas vezes as raízes de uma depressão são profundas e nós não queremos trabalhar na nossa ira. Então, seja muito honesto, muito honesta com você. Eu carrego alguma raiva de alguém por alguma razão? Por quanto tempo eu quero tomar esse ácido? Por quanto tempo eu quero tomar esse veneno e me matar, e morrer, né, com essa depressão? Uma outra razão para a depressão é a nossa personalidade. Aproximadamente 85% do nosso padrão de comportamento como adulto já estão estabelecidos até a idade de 6 anos, né? Dizem os estudos. Então, muitas vezes a nossa personalidade, e se a gente observou também a personalidade de um pai, de uma mãe que era depressivo ou depressiva, então, se nós não tomamos cuidado e a gente conscientemente diz, eu vou ser um agente de transição, quer dizer, eu não quero
me comportar dessa maneira, nós vamos ter aquela tendência. Também uma outra razão para a depressão é o complexo de inferioridade. Quando pessoas se sentem para baixo, a autoestima está sempre assim, sabe assim, alterada negativamente, a pessoa tende a ser mais depressiva. Mas, obviamente, quando você entende que você é uma criação de Deus, que Deus não erra, Deus não faz nada de segunda classe, que você é a imagem de Deus, você tem um valor incrível. É como, por exemplo, aquele quadro de Picasso, que vale lá 40 milhões de dólares. Por que um quadro valeria 40 milhões de dólares? Porque ele pertence a alguém muito importante, extremamente talentoso, que criou aquele quadro, deu vida àquele quadro com os seus pincéis, guaches e as cores e tudo. Saiba que foi Deus o seu Criador e Ele fez você a imagem dEle. Então não falta nada em você para você ser feliz, para você realmente desfrutar a vida, sabe, assim, com a cabeça erguida. Mas muitas vezes pessoas que não têm esse entendimento vivem a vida assim inferiorizada, com autoestima para baixo e tudo. E isso leva muitas pessoas à depressão. Outra coisa também que pode levar a pessoa à depressão é a solidão. Nós não fomos criados e colocados nesse mundo, nesse globo aqui, para sermos uma ilha. Nós precisamos de comunidade. Tá certo? E eu prefiro, veja só, eu prefiro ter conflitos interpessoais com pessoas do que viver na solidão. Quer dizer, eu prefiro viver com algum nível até de problema com você do que eu viver sozinho, isolado, dentro do meu quarto escuro, sem porta e sem janelas, tá certo? Então, conflitos interpessoais são melhores do que a dor da solidão. Nós precisamos deixar de ser egoístas e ser críticos em relação a outras pessoas, e também críticos conosco também, tá certo? Uma outra razão que leva pessoas à depressão é o perfeccionismo. Essa compulsão obsessiva nos leva muitas vezes a sermos pessoas que querem tudo certinho. O perfeccionista, ele vive assombrado, eu acredito, pelo medo, pela fobia. Ele quer ser aprovado por todo mundo, ele tem medo de não receber o aplauso, ele tem medo de não ser gostado. Ele, de fato, às vezes ele tem a necessidade de ser necessitado. O perfeccionista foca muito na sua imagem e ele quer impressionar as pessoas. O perfeccionista busca muitas vezes a aprovação desenfreada das pessoas e ele sofre quando ele não recebe o reconhecimento. Você tem que abrir mão do perfeccionismo. Leva treinamento, não é do dia para o outro, mas você tem que entender que você é humano e já por ser humano essa palavra ela já denota uma coisa. Você é falho, você não é perfeito. Esse mundo não é perfeito, tá certo? Desde Gênesis capítulo 13, e ele não vai ser perfeito até o Senhor voltar e restaurar tudo e todos aqui. Sentimento de culpa também leva as pessoas à depressão. Interessante que Freud acreditava que toda culpa é um falso sentimento. Então ele já dizia, a culpa em si já é uma coisa negativa. Ele não acreditava em culpa verdadeira, culpa real. Entretanto, a culpa real é um sentimento interior, sim, que existe, que é a conscientização que um código moral ou ético foi violado. Quando você faz alguma coisa e aquilo vai contra um absoluto, contra uma regra moral ou ética, então você deveria sentir culpa. Caso contrário, você é um sociopata, tem alguma coisa errada com você. A culpa verdadeira deveria nos levar a refletir inclusive até o ponto de queremos mudar o nosso comportamento. O Freud dizia que a nossa consciência, chamada por ele de superego, era formada, moldada nas influências que nós tínhamos dos pais, das nossas crenças, da religião, da espiritualidade, de professores e assim por diante. Agora, interessante que quando o nosso superego, essa nossa consciência, nos acusa, está na hora de você parar e fazer uma reflexão e uma consideração na mudança de atitude ou comportamento. Opa, o que é que eu estou fazendo de errado? A quem que eu estou agredindo? Por que a minha consciência está me acusando? Quais são os códigos morais ou éticos, né, que eu estou quebrando? Tá certo? A culpa pode levar alguém a uma depressão. E a depressão não é o fim do mundo. A depressão é um momento, é um alerta para você parar e falar, tem alguma coisa errada.
a luzinha aqui do painel acendeu de alerta, eu preciso fazer uma investigação na minha vida. O que é que está acontecendo comigo? É um estresse que eu estou enfrentando, momentâneo, é uma ira que eu estou carregando dentro de mim e a minha imaturidade não me deixa abrir mão disso. Talvez eu esteja até me sentindo no direito de estar irado com a pessoa e por isso eu estou depressivo. É a minha personalidade, eu aprendi isso lá em casa, na minha formação. É um complexo de inferioridade, é falta de intimidade com as pessoas, é o meu perfeccionismo, é o sentimento de culpa. Talvez seja a razão da sua depressão, as suas dinâmicas de personalidade, essa ira armazenada, associação, você aprendeu isso com adultos, ou talvez até uma manipulação, é um sistema de compensação, né? Com isso você diz, não, pelo menos eu vou ter a atenção de alguém, né? Se, pelo menos isso vai, como resultado, vai surtir na minha vida. Agora, uma coisa, deixa eu aconselhar você aqui. Pessoas que vêm para mim e dizem, eu não consigo mudar, né? Eu já tentei. Eu quero que você mude essa maneira de falar consigo mesmo, ou com qualquer outra pessoa. Você tem que dizer, não, eu não quero mudar. Não é que você não consegue. Qualquer pessoa consegue qualquer coisa. Pode não ser na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na 10ª, nem na 20ª, mas se você tentar o suficiente, eles dizem isso, né? A ciência, a psicologia comprova isso, você vai conseguir. Então, se liberte, elimine esse tipo de vocabulário. Eu não consigo. Ao invés de não consigo, coloque aí, eu não quero. Porque aí você vai ter que lidar com a realidade das suas decisões. É difícil, mas eu consigo. É isso que você tem que falar. Porque o seu psique pode, a sua alma está pronta, inclusive, para mudanças diariamente. De fato, o ser humano saudável é aquele que muda todos os dias, e ele muda para o melhor. Ele muda porque ele está crescendo, ele está amadurecendo. Obrigado pela sua atenção. No próximo podcast, eu quero falar sobre as causas espirituais, que tem a ver com o pneuma. Já falamos sobre o corpo, o lado fisiológico, sobre a alma, a psique, e vamos falar agora sobre o pneuma, as causas espirituais. Por que a espiritualidade é importante na vida de uma pessoa? Um abraço para você, compartilhe ou multiplica com outras pessoas.